Podemos afirmar que o corpo humano é uma máquina em perfeito funcionamento que atua em diversos sistemas simultaneamente. Assim como todos os seres vivos, os seres humanos têm um corpo formado por células, responsáveis por formar tecidos, que por sua vez formam órgãos que desenvolvem os sistemas. Nesse vídeo eu vou te mostrar 18 curiosidades sobre o corpo humano. Mas antes quero te lembrar de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações para sempre receber mais vídeos como esse. Um bebê tem mais ossos que um adulto. O corpo de adulto possui 206 ossos. No entanto, ainda quando recém-nascido, o ser humano apresenta cerca de 300 ossos. A diferença se dá pois ao longo do crescimento muitos ossos acabam se fundindo, tornando-se apenas um. Os vasos sanguíneos poderiam dar 2 voltas na Terra. A totalidade dos vasos sanguíneos existentes no corpo humano, ou seja, artérias, veias e capilares, medem cerca de 100 mil quilômetros. Se juntos, poderiam dar 2,5 voltas no planeta Terra, visto que o planeta mede 40.075 quilômetros em circunferência. O cérebro possui 1 milhão de gigabytes de armazenamento. O cérebro humano apresenta cerca de 1 trilhão de ligações entre os neurônios. Essa quantidade corresponderia a uma capacidade de armazenamento de 2,5 petabytes, ou seja, 1 milhão de gigabytes. A velocidade considerada para o processamento de toda essa informação é o equivalente a um processador de 16,8 mil GHz. O corpo possui quase 5 litros de sangue. Os únicos locais do corpo humano que não são irrigados por vasos sanguíneos são os cabelos, córneas e unhas. Em quantidade líquida, o corpo humano possui quase 5 litros de sangue. Quando retirados para doação, são cedidos no máximo 450 ml, que são repostos pelo organismo no mesmo dia. O ser humano respira por uma narina de cada vez. Uma coisa que poucos imaginam está relacionada à nossa respiração. Não é possível respirar pelas 2 narinas ao mesmo tempo. Por isso, quando estamos resfriados ou com gripe, somente uma narina acaba entupida por vez, o que é muito bom. Uma pessoa produz quase 1 litro de saliva por dia. A quantidade de saliva produzida por dia varia de um indivíduo para outro. No entanto, a média de produção de seres humanos é de 0,5 litros ao dia. A saliva é responsável por ajudar na eliminação de bactérias e combater infecções, contanto com a proteína estatina, conhecida por seu poder antibacteriano. A pele é o órgão mais pesado do corpo. Além de ser o órgão mais extenso, a pele também é o órgão mais pesado do corpo. Um ser humano adulto possui em média 2 metros quadrados de pele, com peso correspondente a cerca de 15% do total de seu corpo. O corpo é formado por 70% de água. Isso corresponde à metade do peso. Responsável por transportar alimentos, resíduos e sais minerais, a água também ajuda na lubrificação de tecidos e articulações, além de conduzir glicose e oxigênio para as células e regular a temperatura corporal. Uma pessoa adulta é capaz de eliminar 3 litros de água por dia, por meio da transpiração, respiração e também da urina. O músculo mais forte do corpo fica na boca. O masseter é considerado o músculo mais forte do corpo humano. Encontrado na boca, ele é responsável pela alimentação e também pela fala. Por ser exercitado diariamente, se torna cada vez mais fortalecido. O corpo fica mais alto enquanto dorme. Durante o sono, o corpo aumenta cerca de 8 milímetros. O motivo são os discos da coluna vertebral que se hidratam durante o período de sono, aumentando o seu volume. Esse valor acaba voltando ao normal durante o dia, quando os discos são espremidos devido à força da gravidade. O menor osso do corpo fica no ouvido, chamado estribo. O menor osso do corpo humano está localizado no nosso ouvido, e ele mede entre 2,5 e 3 milímetros. Junto com outros ossinhos chamados bigorna e martelo, o estribo forma um conjunto responsável pela nossa audição. O menor órgão do corpo fica na cabeça. A glândula pineal leva esse nome por ter o formato similar a uma pinha. Pequena é considerado o menor órgão do corpo humano e está localizado na região central do cérebro. Também está ligado à regulação da pressão sanguínea e também do sono. Agora o maior osso fica na coxa. Ele é chamado de fêmur. Ele fica localizado na região abaixo do quadril, na nossa coxa. Esse osso é também um dos mais resistentes do sistema esquelético. O estômago pode aumentar seu tamanho em 80 vezes. Quando vazio, o estômago tem um volume de 50 milímetros. Contudo, seu poder de expansão pode aguentar até 4 litros de comida. Desse modo, é o equivalente a 80 vezes seu tamanho quando vazio. O cérebro é capaz de acender uma lâmpada. O nosso cérebro é capaz de produzir energia por meio das sinapses, região entre neurônio e uma célula que transmite impulso nervoso, e desse modo o cérebro é capaz de acender uma lâmpada com toda a energia concentrada.
Os olhos podem distinguir mais de 10 milhões de cores. Ainda que a percepção das cores seja limitada, ela é mais ampla do que imaginamos. A retina possui 120 milhões de células especializadas em detectar cores e intensidades de luz. Dessa forma, cores como azul, vermelho e verde, quando captados pela retina, permitem que o olho enxergue uma variedade de cores de acordo com a luz. Cabelos e unhas não crescem após a morte. É muito comum ouvir que após a morte, cabelos e unhas continuam crescendo. Contudo, isso é uma grande mentira, tá bom? O tamanho dos pelos, cabelos e das unhas podem parecer aumentar após a morte, porque o corpo acaba perdendo tônus muscular e seus tecidos perdem sua consistência. Dessa forma, dá a impressão sim que essa estrutura cresceu. Por fim, a decomposição do corpo se inicia logo após a morte. Imediatamente após a morte, o corpo já começa a entrar em decomposição. A oxigenação do organismo, ao ser instantaneamente interrompida, causa o desequilíbrio e perda de defesa do organismo. Dessa forma, as bactérias e substâncias comuns que o próprio corpo produz em vida começam a atacar o próprio organismo. Isso também ocorre porque a produção de minerais importantes para o metabolismo é interrompida, desestabilizando as células do corpo. Bom, esse foi o vídeo. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e também de clicar no gostei. Vai ajudar demais no nosso crescimento. Um abraço e até o próximo.